vamos lá falar sobre acolhimento. Como que a gente pode fazer um acolhimento inclusivo, um bom acolhimento para a pessoa com deficiência visual. Antes de mais nada, eu vou me apresentar para vocês e fazer a minha audiodescrição. Começando pela audiodescrição. Porque às vezes tem pessoas com baixa visão, tem pessoas cegas. Eu sou um homem de pele branca, cabelos lisos, longos, castanhos que estão soltos. Eu estou com um óculos de sol estilo aviador com hastes douradas. Eu estou na minha orelha esquerda com um brinco de ponto prateado com zircônia. Eu tenho a barba baixa, né? Meio ralinha assim, não é muita barba. Eu estou vestindo uma camiseta preta, um paletó chumbo escuro, uma calça roxa e um tênis azul, levemente com detalhes laranjado, branco. Eu estou com uma bengala branca na mão esquerda, com um fone de ouvido, com o fio preto, e o meu celular está aqui à minha direita em cima de um balcão, onde eu estou com a mão direita também. Essa é a minha audiodescrição. Já aproveitando para falar sobre audiodescrição, não é necessário falar tantos dados assim. Eu falei o máximo que eu pude para vocês terem uma ideia. E no caso, quando a pessoa enxerga, ela pode falar um pouco do ambiente onde ela está. Por exemplo, olha, atrás de mim, à minha direita tem uma TV um pouco acima, tem uma porta dessa forma, com tais características. Então, a audiodescrição é você que determina, é você que vai montar a sua audiodescrição. E por que audiodescrição? Como o próprio termo está dizendo, áudio, ela vai chegar através de áudio. E até mesmo quando vem um texto para o celular, o meu leitor de telas vai transformar isso em áudio. É por isso que é audiodescrição, uma palavra única. Tem pessoas que falam autodescrição. É errado? Não, porque é uma autodescrição. Só que essa autodescrição, ela está sendo feita através de áudio. Então, na verdade, é uma auto-audiodescrição. Então, é por isso que a gente não pode perder a essência do conceito de audiodescrição. Pois bem, eu sou Alexandre Amaral, sou pessoa com deficiência visual há 8 anos, fui acometido aí por uma retinopatia diabética, sou diabético desde os 14 anos. Em 2014 eu comecei a perder a visão, tive as primeiras hemorragias. 2 anos depois eu tive ali a cegueira total. E no mesmo período ali, eu também fui acometido por uma insuficiência renal, fiz 4 anos de hemodiálise. Em 2019 eu fui contemplado com um transplante duplo de pâncreas e rim. Desde então eu sou um transplantado, imunossuprimido, etc. Anteriormente eu trabalhei por muito tempo com design. Minha primeira formação foi na área do design de interfaces. Trabalhei muitos anos com projetos de móveis. Meu pai teve marcenaria aqui na cidade. Eu tive uma agência no centro de São Carlos, uma agência web. Depois eu me formei, já depois de deficiente visual, em serviço social. Não sou assistente social porque eu não exerço, apenas sou formado, né? Tive um interesse no conhecimento e faço esse trabalho de ativismo. Faço ele através do meu canal no YouTube, também faço ativismo através da música. 2 anos atrás gravei um rock fazendo uma crítica social chamado Lá Vem Aquele Cego Problemático. Então, se vocês procurarem aí em qualquer streaming, vocês acharão. Pois bem, e hoje a gente está aqui, como eu já disse, para falar sobre esse acolhimento, qual é a maneira de fazer. Então, eu acho que antes de mais nada, da gente entrar no acolhimento em si, eu vou ver a horas aqui para a gente não perder muito, né, o time. A gente tem que fazer um pouco um preâmbulo sobre alguns conceitos básicos. Então, assim, eu fui na última Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Brasília, agora em julho, e a gente discutiu muito lá sobre acessibilidade, sobre capacitismo, sobre barreiras. Então, o que é tudo isso? Às vezes a pessoa sem deficiência não tem
essa exposição, e vocês que são colaboradores, é interessante a gente falar um pouco sobre esses conceitos para a gente poder entender como que funciona o acolhimento. Então, o que é a pessoa com deficiência? A gente tem uma lei brasileira de inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, que ela vai falar, né, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também é conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 2º, que a pessoa com deficiência, ela é aquela que tem um impedimento de longo prazo, seja ele de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e o meu impedimento é sensorial. Eu sou uma pessoa cega. Dentro da deficiência visual tem os cegos e tem os baixa visão. Também tem os monoculares. E esse impedimento, em interação com uma ou mais barreiras, ele pode, por causa dessas barreiras, obstruir a plena participação efetiva na sociedade dessa pessoa com deficiência, que no caso sou eu aqui, em igualdade de condição. Então a pessoa com deficiência, ela é isso. Ela é uma pessoa que tem um impedimento de longo prazo. E, antes de mais nada, é bom a gente entender que o termo fala pessoa com deficiência. Antes de mais nada, ela é pessoa. Então ela não é portadora de deficiência, ela não é portadora de necessidades especiais, ela não é especial. Por quê? Eu sou pessoa, não tem como eu portar a minha deficiência. Eu não posso simplesmente falar, hoje eu não vou sair com a minha deficiência. Eu vou pendurar a minha deficiência no cabide. Eu vou deixar a minha deficiência na gaveta. Ela não é um documento. A gente não porta a deficiência, então a gente é pessoa. Mediante a gente ter esse conceito aqui desenhado, a gente tem que entender assim, poxa, o que são essas barreiras? As barreiras é qualquer impedimento, entrave, obstáculo que ele impeça a participação social dessa pessoa. E essas barreiras, elas podem ser urbanísticas, que é as que estão nas vias públicas, nos espaços públicos. Elas podem ser arquitetônicas, que estão dentro dos edifícios, e até a gente está dentro de um equipamento público, né? Ou até mesmo um equipamento privado de uso coletivo, uso público, coletivo, é uma edificação. Então as barreiras, elas também existem dentro das edificações, dentro dos edifícios. E essas barreiras também podem ser atitudinais. Elas podem ser as atitudes preconceituosas e capacitistas das pessoas. Então, às vezes, eu vou me referir como você, só para você entender onde eu quero chegar. Não estou falando que você cometa isso, tá? Às vezes você pode cometer algo com a pessoa com deficiência que você está sendo preconceituoso. Você está colocando ela numa posição de constrangimento. Você está inferiorizando ela como pessoa. Nunca esqueçamos desse conceito, que antes de mais nada, nós estamos falando de pessoas. Então as barreiras, elas podem ser nos transportes. Por exemplo, aqui na cidade, antigamente a gente tinha um aplicativo que permitia a gente saber com eficiência, porque o aplicativo que a gente tem hoje não tem eficiência, que horas o ônibus ia passar. O ônibus era notificado que a gente estava ali esperando ele. Só que a gente perdeu isso aqui na cidade. Então a gente ganhou uma barreira no transporte. A gente pode ter barreira na comunicação, na informação, nas tecnologias. Então a gente pode ter muitos tipos de barreiras. E aí a gente fala assim, poxa, o que a gente faz quando a gente tem uma sociedade com barreiras? Como que a gente inclui as pessoas com deficiência? A gente trabalha o conceito de acessibilidade. O que é acessibilidade definida ali no artigo 3º da LBI? É a possibilidade de condição de alcance com segurança e autonomia nos espaços, nas comunicações, no transporte, nas edificações públicas ou privadas de uso coletivo.
etc. Não importando se a gente está falando de zona rural ou zona urbana. Então a acessibilidade é isso, a possibilidade de alcance em igualdade de condição. Você de repente, que chegou até aqui hoje, eu não sei se você veio de carro ou de ônibus, mas eu vou pensar que você tenha vindo de ônibus. Você desceu no ponto, você nem observou, você simplesmente desviou do que tinha que desviar, atravessou a rua, subiu na calçada, você desvia das coisas automaticamente. Você não precisou da ajuda de ninguém. Você chegou aqui e entrou para o seu trabalho. Agora, eu tenho que ter essa mesma possibilidade de alcançar isso. De alcançar esse transporte público. De alcançar essa facilidade de andar nas vias públicas. De alcançar essa autonomia que você teve. Acessibilidade é autonomia, mas com segurança. A gente tem que pensar na segurança da pessoa com deficiência, seja ela visual ou não. Então, a gente tem esses conceitos aqui definidos, de barreiras, de acessibilidade, de pessoa com deficiência. E aí eu quero convidar vocês para pensarem num lugar novo. Pense em um lugar novo, numa cidade, numa lembrança que você tem de quando você chegou numa cidade que era nova, ou num bairro, numa rua, num edifício, num equipamento público de saúde, ou na casa de um parente, ou quando você fez uma mudança. Pois bem, quando você chega num lugar novo, os seus olhos, eles fazem ali uma panorâmica, e aquele lugar, ele é muito rapidamente reconhecido por você. Você quando chega ali, você se depara com as cores das paredes, com o formato das portas, com o tipo de tintura, com o tipo de piso, com o tamanho dos pisos. Você olha o estilo das janelas, o tipo de cortina, a disposição dos mobiliários, a cor desses mobiliários, aonde eles estão, as larguras, as alturas. Vocês observam o tipo de puxador, vocês vê se tem luz natural entrando, se a luminária está iluminando bem. Olha quanta coisa que você tem acesso quando você chega num lugar novo. Só que, para mim que sou pessoa com deficiência visual, e hoje a gente está falando aqui de acolhimento à pessoa com deficiência visual, esse lugar não deixa de ser uma questão em si tão rapidamente assim. Para mim não, porque assim, eu vou chegar num lugar e assim, eu tenho a minha bengala, eu tenho que contar com a minha memória, eu tenho que contar com a minha noção espacial, eu tenho que contar com os hábitos. Então, por exemplo, eu chego num lugar, a minha bengala, ela vai me dar um pouco das noções espaciais. Aqui eu vou perceber que eu tenho uma curva à minha direita, que eu estou numa quina. Aí com a minha mão eu consigo perceber que eu estou aqui diante de um balcão provavelmente de mármore ou de granito. Então assim, não é tão rápido que esse lugar deixa de ser uma questão. Eu vou precisar de um tempo maior. Eu vou precisar de uma audiodescrição. Porque vocês, sem deficiência visual, através do olho de vocês captam muito rápido. Existe um dado que até está em documentos do MEC, e também muitos oftalmologistas têm esse dado, que mais de 80% dos estímulos que a pessoa sem deficiência visual capta chegam através dos olhos. Então mais de 80% os seus olhos captam, acessam, absorvem e processam. É quase que instantâneo esse processo. Agora pensa, eu não tenho mais essa capacidade há 8 anos. Tem pessoas que já nascem sem. Então, obviamente, eu vou precisar de desenvolver a minha audição, o meu tato, o meu paladar, o meu olfato. Como eu já disse, a minha noção espacial das coisas, os meus hábitos, aprender,
fazer aula de orientação e mobilidade, aprender a fazer um caminho. Por exemplo, eu trabalho numa determinada empresa, eu vou precisar de aprender aquele caminho para fazer cada vez mais rápido, cada vez mais com naturalidade. Então é diferente para mim tudo isso. Então assim, mais uma coisa que eu quero que vocês imaginem, né? Por exemplo, um médico que chegou ali na porta do AME, desse equipamento que a gente está aqui dentro. Ele chega, ele automaticamente passa pelas pessoas, ele passa pelo pessoal da portaria, ele vai ver como essas pessoas estão vestidas. Quando ele passar pela sala onde estão os pacientes, ele vai, com os olhos, perceber mais ou menos o número de pacientes que tem, as feições desses pacientes. Ele já vai ter uma ideia de como que está o clima por ali. Ele vai olhar as atendentes, ele vai ver os papéis em cima das mesas, ele vai ter acesso às cores daqueles mobiliários, ele vai ver se tem alguma plaquinha ali, sabe, quando as colaboradoras de limpeza ou colaboradores colocam aquelas plaquinhas, né, que está molhado, ele vai automaticamente desviar. Ele vai pegar o elevador, ele vai chegar e vai direto com a mão apertar o botão para chamar o elevador. Então para ele é tudo muito fácil, nesse caso desse médico ou dessa médica, ou desse enfermeiro ou enfermeira. Ele vai até o local de trabalho dele. Então é muito automático, porque os olhos permitem isso, mas a pessoa com deficiência visual não. Então, pensando nisso, a gente tem que falar de como acolher essa pessoa quando chega aqui. Seja ela um colaborador que vai trabalhar no administrativo, que a gente tem isso, né? Inclusive eu tenho uma conhecida amiga que trabalha como colaboradora na prefeitura, ou seja um paciente, usuário, que talvez vai ser a maioria dos casos. Como que a gente faz o acolhimento desse paciente, desse usuário? Como que a gente faz a abordagem? Então, eu pensei aqui em falar com vocês em 4 pontos para a gente conversar, que vai ser a abordagem, a identificação, o posicionamento do seu corpo para ajudar aquela pessoa e também a condução que você vai fazer com aquela pessoa com deficiência visual. Então, o primeiro ponto, é óbvio que ele vai se coligar, ele vai se conversar com o segundo ponto. A abordagem conversa muito com a identificação, mas tem algumas diferencinhas, tá? Então, por exemplo, você vai fazer a abordagem de uma pessoa. Vai depender se você já sabe o nome ou não. Se você sabe o nome daquela pessoa, por exemplo, você vai chegar e falar assim: Ô Alexandre, oi Alexandre, tudo bem? Como que eu posso te ajudar? Você vai passar por uma consulta, mas vamos falar que você não saiba o nome. Como que você vai chegar nessa pessoa? Vai depender também, essa pessoa já vai estar entrando já, essa pessoa vai estar parada, mas aí o primeiro passo é estabelecer conexão. Como que você estabelece conexão com uma pessoa com deficiência visual? Então, você tem que ter a certeza que essa pessoa com deficiência visual saiba que você está falando com ela, tá? Então você tem que ter essa certeza, para você não ficar falando sozinho, né? Então você vai chegar na pessoa com deficiência visual, você vai fazer o quê? Olá, e aí você vai fazer tem alguma pessoa que pode me ajudar aqui para eu poder exemplificar aqui? Quem que poderia me ajudar aqui, de vocês? Eu. Você. Qual é o seu nome? Dalmar. Dalmar, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá então, deixa eu ver onde o Dalmar tá aqui, cadê o seu ombro? Tá. Então o Dalmar tá aqui. Eu vou pensar, o braço do Dalmar tá aqui e tal. Vamos pensar que o Dalmar, ele é uma pessoa com deficiência visual. Ele tá aqui, ele chegou lá com a bengalinha dele e tal. Aí eu tô aqui, eu sei que eu vi a bengala do Dalmar. Então assim, se direcione a pessoa. Porque ela que tá... Então assim, é que nem eu falei pra você. Ô Dalmar, tem problema você ficar um pouquinho comigo aqui, não, né? Tá. Então assim, ó, eu tenho a minha bengala, eu tenho os meus recursos, mas quando eu preciso de alguém, eu preciso que essa pessoa saiba me ajudar. Então assim, é necessário vocês entenderem isso. Então, chegue até a pessoa. Então, eu não sei o nome do Dalmar. Eu vou chegar no Dalmar, não adianta eu falar assim, ó, oi,
Porque assim, tem um monte de gente, o Dalmar vai lá saber se você está falando com ele. É claro, se a gente está num ambiente mais quieto, você pode chegar e falar assim, ó, olá, de repente o Dalmar vai falar assim, ó, oi, aí você fala assim, olá, aí tudo bem, você estabeleceu a conexão. Se não, você chega e você fala assim, ó, oi, ó, olha o toque. Então, e é tocar no braço, é tocar na mão, né, no caso que vocês enxergam, e não no corpo dele. Você não vai tocar no busto, você não vai tocar no tronco, você vai tocar na região do braço. Então, olha só, Dalmar, olha pra lá, olha que eu toco, olha, fala oi, tocar, você ó, oi, ó, olha só, olha como estabelece a conexão. Porque assim, ó, quando a pessoa fala oi, você, opa, tá falando comigo, tocou em mim. Oi, olá, tudo bem com você? Como eu posso te ajudar? Eu sou o tal. Então, estabelecer conexão é o primeiro passo que você pode fazer. Obrigado, Dalmar. Pode ir. Era só para mostrar isso. De repente, se eu precisar, você me ajuda de novo. Eu conto com você, Dalmar. Não tem problema. Então, o estabelecimento da conexão é o primeiro passo. Então, você vai chegar na pessoa, você vai dar um toque na mão dela, você dá um toque no braço dela, para ela saber que aquele oi seu, com aquele bom dia foi com ela. É importante isso, né? Não precisa de falar alto, não precisa de gritar, porque a gente só é cego, viu, galera? A não ser que a gente estiver falando de surdo e cegueira, mas aí é um outro caso. Agora, quando a pessoa não tem um problema auditivo, né? Uma deficiência, uma surdez, que aí já é um outro caso, a gente vai fazer o quê? Oi, tudo bem? Bom dia. Não precisa de falar, oi, ó, aqui. Não. A gente só perdeu a visão, né? Então a gente não precisa que gritem com a gente. Então, assim, o estabelecimento de conexão é o primeiro passo da abordagem. Aí, tipo assim, às vezes você sabe o nome, aí fica mais fácil. De repente você pode já chegar e, né, pôr a mão no ombro. Então, isso não tem problema, a gente não tem problema com isso, tá? Você pode tocar levemente o braço e a mão e aí estabelecer essa conexão. Então, eu já dei o exemplo aqui. Vamos falar então assim da comunicação verbal, tá? A comunicação verbal, ela é algo que vai pautar, né, todo esse contato, toda essa abordagem com a pessoa com deficiência visual, né? E é sempre, para vocês que são colaboradores, é sempre no campo da pergunta. Como eu posso te ajudar? Não é na imposição, não é sair arrastando a pessoa com deficiência visual, né? E não tem problema, assim, se você estiver numa conversa, de utilizar as palavras veja, olha, mais à frente. Não tem problema, a gente usa isso no dia a dia. Porque a gente pensa nessas palavras num contexto amplo, então não tem esse problema. E aí a gente já entra no segundo ponto da identificação. Porque assim, muitas vezes você vai chegar para a pessoa e você tem que se identificar. Porque assim, é muito chato pra gente sempre ficar... Eu sou uma pessoa que eu gosto de saber com quem eu tô falando. Porque como que eu vou saber que você é você e que a outra pessoa que chegar é a outra pessoa? A única coisa que eu vou ter, além da sua voz, é o quê? É o nome, tá? Então assim, você chega numa pessoa, você fala o seu nome. Então, por exemplo, você vai chegar, você vai estabelecer contato. Oi, tudo bem? Olha, eu sou fulano, eu sou fulana e eu trabalho aqui na portaria, eu sou atendente, eu sou médico, eu sou enfermeiro. Não importa, mas você tem que se identificar, você tem que falar o seu nome, como eu posso te ajudar, né? Então é perguntar. Não é achar que você sabe o que a pessoa precisa, é perguntar. Porque de repente ela fala, não, eu só estou acompanhando a minha mãe. Porque pessoas com deficiência visual também acompanham outras. Elas nem sempre estão ali porque vão ser atendidas. Então é perguntar, como eu posso ajudar? Olha, você pode me ajudar com tal coisa. Então tá bom. Qual é o seu nome? Perguntar o nome da pessoa. Porque de repente você não vai saber o nome da pessoa. Então, é muito importante essa identificação. A pessoa chega ali de repente num guichê de atendimento. Chegou. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? E aí, o que você precisa de hoje? Eu sou o fulano. Eu sou a fulana. Meu nome é Marcos. Meu nome é Dalmar. Meu nome, né, é Bruna. Meu nome é Juliana. Então é importante você estabelecer esse contato, porque de repente chega uma outra pessoa
E aí ela fala, será que é a mesma pessoa? Então a outra pessoa chega, oi Alexandre, tudo bem? Olha, eu sou a Valéria, eu vou acompanhar você. Então é importante a gente trabalhar esse conceito, na verdade, essa abordagem, né? Por exemplo, e por que é importante você falar quem você é dentro da estrutura? O que você faz? Porque de repente eu vou receber a ajuda de um paciente. E dependendo de quem está me ajudando, eu vou saber o que eu tenho que fazer. Porque de repente você chega e fala assim, ó, oi, tudo bem? Eu sou a Juliana. Como eu posso ajudar você? Eu trabalho aqui, eu sou de tal área. Ah, tá, eu preciso de tal coisa, eu preciso que você me leve num balcão de informações. Você pode fazer isso? Posso. Qual é seu nome? Meu nome é Alexandre. Agora, vamos supor. Oi, tudo bem? Eu posso te ajudar? Pode. Às vezes, vamos falar que o paciente às vezes não vai falar o nome. Pode sim. Qual é o seu nome? Ah, eu sou a dona Jurema. Ah, ô dona Jurema, a senhora trabalha... Porque ela não está falando as coisas para mim. A senhora trabalha aqui? Não, eu não trabalho. Ah, você pode ver se tem uma atendente, uma pessoa colaboradora aqui para me ajudar? Porque eu vou preferir que venha uma pessoa colaboradora da estrutura para me ajudar. Então, depende muito. E se você, que trabalha aqui, chegar e já fazer essa abordagem, essa identificação bem feita, eu não vou precisar de ficar fazendo esse monte de pergunta. Então é importante você saber fazer a abordagem da pessoa com deficiência visual e fazer a sua identificação devida, da forma correta. Então, falando já do terceiro ponto, do terceiro passo, né, para a gente fazer um bom acolhimento, e eu vou precisar do Dalmar de novo aqui, você pode ser, Dalmar? Ele saiu. Ah, quem que pode me ajudar agora? Quem que pode? Quem que pode ser aqui para me ajudar? Qualquer pessoa. Michael vai. Quem? Michael. Michael. Tudo bem? Olha, prazer. Deixa eu ver cadê o Michael. Tá aqui. Bom, então, a gente vai falar de posicionamento, né? Como que você pode ajudar a pessoa? Então, o Michael, você trabalha em que parte aqui? Sou da TI. Da TI, olha que legal. Já fiz PHP, é uma área boa. Aí o Michael tá aqui e tal, aí de repente o Michael chega e fala assim, olá, tudo bem? Oi, tudo bem, como eu posso te ajudar? Fala assim, olha Michael, eu queria ir no balcão de informações que eu tenho uma consulta aqui hoje. Então é importante o Michael saber como se posicionar para me ajudar. Então o Michael vai falar assim, ó, como eu posso te ajudar? Você quer vir no meu ombro ou no meu cotovelo? Então assim, as formas, ô Maico e galera, de ajudar é oferecer ou o cotovelo dobrado ou o ombro. Então, por exemplo, o Maico tá aqui, ele vai falar assim, ó, ele vai se colocar na minha frente, ele vai falar assim, ó, você vai pegar no meu ombro? Eu tô aqui. Aí eu já vou erguer a mão assim, eu vou achar o ombro dele. Ou senão, você pode dobrar o cotovelo, Maico? Vou pegar, tem gente que pega aqui, ó, tá? Tem gente que prefere, né, ir por aqui. Eu que sou um pouquinho alto, não tanto, eu já prefiro pegar no ombro. Então, sutilmente eu pego aqui e assim, Michael, com todo o respeito, dá licença, fica um pouquinho assim, ó. O corpo da pessoa que vai ajudar, ele tem que funcionar como se fosse uma espécie de escudo para me proteger de possíveis acidentes. Então, por exemplo, eu estou no ombro do Michael aqui e a gente vai andar, minha bengala vai aqui. Ela vai captar as coisas, mas o corpo do Michael, então assim, conforme ele for para a esquerda, eu vou entender que ele foi para a esquerda. Se ele vier para a direita, eu vou entender que ele veio para a direita. Então assim, vocês podem ficar tranquilo que assim, através da movimentação do corpo de vocês, Michael, eu consigo saber para onde vocês estão indo. Então, Michael, muito obrigado, viu? Então assim, é importante vocês saberem como se posicionar para que eu possa, né, pegar ou no cotovelo dobrado ou no ombro. Então, assim, e sempre perguntar, você prefere vir no ombro, você prefere vir no meu cotovelo? E aí a gente já passa também para o quarto ponto, que é interligado no terceiro, que é a condução. Então, quando o Maico ali vai sair comigo para a gente fazer esse trajeto aí, como que vai funcionar? Primeiro, o Maico ali, ele veio e ele se posicionou para mim andando com ele. Mas falando de condução, uma coisa que não pode acontecer, e às vezes acontece porque as pessoas não têm orientação, é de sair e pegar pela minha bengala e ir arrastando. Porque assim,
quando você pega na minha bengala, você tira a minha percepção espacial. A bengala, ela é o que permite eu ter segurança que na minha frente não tem nada. Então tem pessoas que pegam, vem cá, eu vou te levar lá, como se fosse um cavalo, né? Então assim, é importante vocês entenderem que a gente não é cavalo, né? Tô brincando aqui, mas assim, e nem arrastar pela mão. Tem pessoas que às vezes vem e pega assim pela mão, vem, vem. Aí você fala, nossa, é perigoso capotar eu e a pessoa, né? Aí eu utilizo o alto custo e muitas vezes eu vou com um carro de aplicativo ali. E nas últimas vezes tem acontecido o quê? Eu desço do carro, né? Sempre tem uma pessoa ali para me ajudar. Isso é muito bom. Você quer ajuda? E eu falo assim, eu fiz a aula de orientação e mobilidade ali. Eu já sei me andar ali no alto custo. Eu tô fazendo para ir de ônibus. Mas como eu ainda não tô tão bom assim com ônibus, eu vou com carro de aplicativo. E aí as pessoas chegam e me pegam pela mão e é muito complicado. Isso pode ocasionar acidente. Então assim, é interessante. Oi, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Eu vou ali, eu preciso que você me leve na escadaria. Tá, você quer pegar no meu ombro ou no meu cotovelo? Pode ser no seu ombro. Porque no caso de uma pessoa que está te ajudando na rua, não é necessário ficar, né, com identificação. Às vezes eu pergunto, às vezes não. Mas vocês aqui é interessante sempre se identificarem, né? Para as pessoas que chegam aqui com deficiência visual. Então, nessa condução que a gente vai fazer, seja com o Maico, seja com o Dalmar, seja com a Juliana, com qualquer um de vocês, é importante o quê? Vocês estarem atentos e avisar com antecedência de degraus ou buracos. Então você está indo ali, eu tô indo no seu ombro aqui. Então a gente está indo tal, aí de repente, e é interessante você ter uma noção de direita e esquerda, de distância, caso você consiga. Olha, Alexandre, daqui uns 3 metros a gente vai subir uma escada, mais ou menos, não precisa saber o número exato, mais ou menos uns 10 degraus, e aí a gente vai virar numa sala à direita. É interessante vocês terem esse mapa mental para poder ajudar melhor a pessoa com deficiência visual. Porque quando vocês falam isso, vocês criam uma representação na minha cabeça do caminho que eu vou ter que percorrer. Então, é sempre avisar, é sempre pensar na pessoa que a bengala dela, no caso eu aqui, eu consigo fazer a varredura, né, da parte de baixo, mas e a parte de cima? Se de repente eu tô aqui com o Maico, tô indo, o Maico tal, e o Maico tá ali só olhando pro chão, sem perceber que tem um extintor na parte de cima, eu vou me acidentar, porque a minha bengala não vai captar ela não vai pegar esse extintor. Ou de repente um lustre, uma luminária que desce, um detalhe na alvenaria do edifício. Então é importante não olhar só para o chão e perceber o que tem na parte de cima também. Porque lembre-se daquilo que a gente está falando aqui. Comunicação verbal é tudo para a pessoa com deficiência visual. Então, eu acho que a parte de abordagem, o acolhimento, se resume a isso. Aí a gente tem alguns detalhes que a gente pode falar que nem para não nos deixar falando sozinhos, né? É muito importante vocês entenderem o quê? Se vocês chegarem e não estabelecer conexão, eu não vou saber que vocês estão falando comigo. Ou vocês chamam pelo nome, ou vocês dão aquele leve toque, oi, tudo bem? Oba, oi, tudo bem. E aí você estabelece uma conexão. E é importante também vocês não nos deixarem falando sozinho. Porque às vezes, vão falar, a Juliana está aqui falando comigo. Ah, então, Alexandre, tá. Ah, é verdade, é verdade. Aí, de repente, ela sai e não me avisa. Aí, tô aqui, eu... Então, Juliana, aí daqui a pouco a pessoa, não tá mais aí. É tão constrangedor. Isso acontece com muita frequência. Então, é importante vocês entenderem, vai sair do lugar, vai virar as costas, vai conversar com outra pessoa. Alexandre, só um minutinho, tá? Alexandre, eu vou ali. É comunicação verbal, gente. Pra gente não ficar falando sozinho, né? Então, esse é um constrangimento que é muito importante de vocês evitarem para a pessoa com deficiência visual. Uma coisa que a gente já falou aqui,
sobre um outro detalhe, sobre audiodescrição. A Juliana me fez a audiodescrição daqui, a gente fez aí embaixo também de alguns detalhes. Então é importante você falar assim, olha, você está numa sala aqui, o seu atendimento vai ser ali à direita, tem ali à esquerda a porta que você vai entrar depois, ó, o elevador. É importante vocês terem essa capacidade de fazer esse mapeamento rápido para passar para a pessoa com deficiência visual, né? É importante vocês, quando estiverem conversando com uma pessoa, pensar, se for para orientar ela, pensar de maneira invertida. Então, a sua direita é a esquerda dela. A sua esquerda é a direita dela. Porque pode evitar acidentes. Olha, a minha mãe e eu, a gente é campeão dessas conversas, porque a minha mãe, quando ela fala pra direita, eu penso duas vezes, será que é a direita mesmo? Eu falei aqui, não, é a esquerda, né? Aí lá vai eu pra esquerda. Então, é muito complicado, só que assim, eu e minha mãe, eu já conheço o jeitão dela, e aí eu já sei como lidar. Mas como a gente tá falando aqui de uma estrutura, né, de colaboradores, é interessante vocês, vai falar de frente com a pessoa, olha Alexandre, aí no caso eu não sou o Alexandre, eu tô falando com o Alexandre de frente comigo. Olha Alexandre, aqui atrás de mim, a sua esquerda, a minha direita aqui, ó, mão direita, mas a do Alexandre virtual que tá aqui na minha frente, é a esquerda dele. Olha Alexandre, então essas orientações, esses detalhes fazem a diferença. Por exemplo, um outro detalhe que faz a diferença, é até um pouco relacionado com a condução. Você chega com a pessoa, né, você leva ela num monte de cadeiras, num monte de lugares para sentar. Não é chegar e empurrar a pessoa e sentar. Ó, é aqui, e pegar a mão e... Não, vira. E aí a gente vira quase com um peão da casa própria ali, né? E fica e vira pra cá e vira pra lá. Eu já não sei de mais nada. Porque às vezes eu tô de frente com um lugar que eu sei que eu tenho que ir, às vezes a pessoa me roda tanto que eu já não sei. Esses dias eu recebi ajuda lá no alto custo de um rapaz e ele encanou que ele tinha que me ajudar. E eu falei pra ele, assim, não, eu já conheço o espaço, muito obrigado. Não, eu vou te levar lá. E pegou pela mão e foi. E eu fui e começamos a andar dentro desse alto custo. E eu sei que com uns 15 passos eu tô na frente do balcão onde eu sou atendido. Teve uma hora que ele falou assim, onde você vai? Aí eu falei assim, onde você tá? Aí ele falou assim, rapaz, eu não sei. A gente se perdeu no alto custo. Como que pode um negócio desse? E eu que sou cego. Aí eu falei, ó, eu preciso pegar o remédio. Peraí, vamos voltar. E voltamos. Eu falei, nossa, aí voltamos. Aí daqui a pouco chegou lá, aí veio uma senhora. Ele vai, um outro detalhe, ele vai pegar o remédio? Aí eu falei, eu vou. Olha só, nunca fale com o acompanhante da pessoa com deficiência visual. Se você vai tratar com ela, não é com o acompanhante. Vocês não tem que perguntar para minha mãe o meu nome, ou o que eu vou fazer. É para mim. Alexandre, você já sabe o meu nome? Alexandre, pega o seu documento para mim. Eu tô com a mão aqui embaixo. Aqui, é vocês que tem que ser responsáveis por isso. Então, aí aquela senhora falou assim, ele vai pegar o remédio? Eu falei, eu vou. Deixa que eu levo ele lá. Aí lá vai. Aí a gente chegou no lugar. E vira pra cá, e vira pra lá. Quando ela me deixou, ela falou, pode falar aqui. Eu parei assim, gente, eu juro pra vocês, eu parei. Eu não sabia pra onde que tava o balcão de atendimento. Eu não sabia pra onde que era a porta de saída quando eu pegasse o remédio. Eu falei assim, nossa, e agora? Aí eu fiquei assim, ó. A minha professora me ensinou que tinha uma canaleta ali. Aí eu fiquei procurando essa canaleta. Quando eu achei essa canaleta, aí eu falei, aí eu fiz assim. Aí eu virei pro lado certo. Então, olha só. Então, é muito constrangimento. Então, é preciso da gente pensar nesses detalhes para que a gente possa dar um bom atendimento para a pessoa com deficiência visual. Deixa eu ver aqui sobre os acidentes, né? A gente pode falar... bom, vamos lá. Primeiro, deixa eu ver aqui o filme, pronto. Eu estava falando para vocês sobre um exemplo de uma pessoa me atender e de eu pegar o documento. Uma vez eu fui ser atendido num guichê de hotel e tinha um monitor bem aqui, ó, perto do meu rosto. E eu não sabia. E a pessoa simplesmente não me avisou. Eu meti a cara no monitor.
Por quê? Era um guichezinho muito apertado, o monitor logo aqui. Então, assim, é importante quando uma pessoa com deficiência visual chega, você olhar, você ver a cena do lado dela e falar assim, ó, olha, na sua frente tem um monitor à sua esquerda. Olha, tem um acrílico, cuidado para não bater o rosto. Quando vai dar um papel para assinar, olha, Alexandre, você vai precisar de assinar aqui para mim? Eu estou com a caneta nas minhas mãos. Você quer a caneta? Você quer que eu te ajude a... Como eu posso te ajudar a fazer a assinatura? Eu vou dar a caneta na sua mão. Você quer que eu ponha a sua mão no lugar de assinar? Porque evita acidente. Eu fui uma vez pegar remédio na farmácia lá da UBS e a alvenaria, ela estava na altura da minha testa aqui. E a pessoa falando comigo lá de dentro, sentada um pouco para baixo, e eu não ouvia a pessoa. Quando ela foi falar, eu fui assim para ouvir ela, eu pau com a cabeça. Então, por quê? Desatenção da colaboradora ali. Eu sei que, às vezes vocês podem estar falando, nossa, mas é muito detalhe. Mas não é. Se a gente treinar, se a gente pensar, puxa, se chegar uma pessoa com deficiência visual, como que eu vou atender? Eu convido vocês para pensar nisso. Como que eu vou atender essa pessoa? Para evitar que ela passe por constrangimento, que ela passe por um acidente. Como que eu vou fazer isso, né? Então, assim, é importante a gente pensar nisso. Vamos falar que você está conduzindo alguém, eu ia falar sobre as cadeiras. E você chega e aí a pessoa vai sentar. É assim, ó, olha, tem umas cadeiras aqui, você quer sentar? Às vezes a pessoa quer ficar de pé. Não é porque eu tenho deficiência visual que eu preciso ficar sentado. Você quer sentar? Quero. Então tá, eu vou te levar ali. Eu vou pôr a sua mão aqui, ó. Ó, aqui tá o assento e aqui tá o encosto. Automaticamente eu crio a representação e eu não preciso de ajuda para sentar. Pode ser que alguém precise, mas eu não. Então, você não precisa, e não é porque eu estou demorando que eu estou com dificuldade. Às vezes eu vou ali, ó, fazer o reconhecimento para me sentar com segurança ali naquela cadeira. Porque às vezes as pessoas, elas veem que a pessoa está ali, aqui, ó, aqui, e já acha que a pessoa está com dificuldade e vai empurrando a pessoa. Pode ocasionar um acidente. Então, é muito importante pensar nesses detalhes. Essa questão de empurrar. Não se empurra ninguém. Por que você vai empurrar o cego? Né? Por que vai empurrar? Não tem que empurrar. É perguntar como que eu posso ajudar. Eu tenho uma pessoa que ela tem deficiência visual também e ela foi subir num ônibus. A pessoa foi pôr a mão nas costas dela para ajudar ela. Não se põe a mão nas pessoas assim. Não se põe a mão no rosto. Uma outra coisa também, né? Se pôr a mão no rosto da pessoa com deficiência visual, né? Não se toca a gente não toca nas pessoas sem deficiência. Por que a pessoa com deficiência pode ser tocada? Né? Pôr a mão no cabelo. É claro que acontece. Eu tô falando que tem gente que acha que a pessoa com deficiência visual é um objeto, que ela é uma pessoa assexuada. E não é. A gente é normal, né? Então, essa pessoa aí, quando a pessoa pôs a mão nas costas dela, ela estava diante de uma escada. Ela ali, pra desencostar logo, ela foi subir logo no ônibus, meteu a canela naquela parte de metal da escada. E fez um ferimento grave até na canela. Então, assim, é preciso de evitar esse tipo de acidente, de constrangimento para a pessoa com deficiência visual. Uma outra coisa, por mais que você já conheça a pessoa, eu posso vir aqui todo mês passar por uma consulta, um atendimento. Não é porque eu estou conhecendo você que de repente você vai chegar e falar em mim assim, ó, Alexandre, adivinha a minha voz? Não faz isso comigo. Porque assim, tem vozes que eu consigo fazer o reconhecimento depois de muito tempo de convívio. Mas não é assim. Às vezes você acha que porque eu estou vindo há 3, 4 meses aqui, Alexandre, adivinha quem está falando? Né? Poxa, você põe uma pessoa com deficiência visual em situação de muito constrangimento. E isso acaba sendo uma forma de preconceito, uma forma de capacitismo. Tudo isso que a gente está conversando aqui. Então, assim, os casos são raros, mas de repente pessoas que chegam com cão-guia. Não brinca com o cão-guia,
porque ele está em trabalho. Ele não pode perder a concentração, porque ele perder a concentração é a mesma coisa que eu chegar cego aqui e entrar sem a minha bengala, eu vou me acidentar. Então, eu queria que vocês refletissem sobre cada coisa dessas, que vocês treinassem, que vocês buscassem informação. Eu tenho um canal, a gente já está aqui, né, finalizando, eu tenho um canal no YouTube, que eu também faço um certo ativismo por lá, tenho o meu Insta, tem bastante gente fazendo esse trabalho de comunicação. Então, assim, ó, busca informação, vê como fazer um atendimento melhor, como não promover, como não cometer capacitismo com a pessoa com deficiência visual, para a gente poder ter uma cidade mais inclusiva, falando aqui da nossa cidade, aqui no espaço de vocês, uma estrutura mais inclusiva, que pense na acessibilidade, que pense no fator humano da pessoa com deficiência, na dignidade, que ela possa exercer a cidadania dela plenamente aqui na estrutura de vocês também, tá? Eu agradeço a presença de vocês e assim eu finalizo. Muito obrigado. Se tiverem perguntas, estou